O milionário se encanta pelo olhar da mendiga negra que busca trabalho na clínica. Débora tinha apenas 23 anos, mas a vida já havia lhe ensinado a dureza do mundo. A morte de sua mãe, uma mulher forte e batalhadora, deixou cicatrizes profundas. Agora, ela era a responsável por Mateus, seu irmão caçula de apenas 10 anos, que não parava de tossir nos últimos dias. O silêncio pesado na casa era um lembrete constante de que aqueles dias de luta pareciam não ter fim. Mas sua determinação era feroz. Hoje, ela estava determinada a garantir um emprego como recepcionista na clínica de prestígio da cidade. O prédio reluzente parecia um símbolo de um mundo que sempre lhe escapou entre os dedos. Ao entrar na clínica, o cheiro de antisséptico a envolveu como um abraço frio. Uma recepcionista de cabelos escovados e roupas impecáveis olhou para ela com desdém, como se Débora não pertencesse ali. Ela segurou a pasta com as folhas de currículo tremendo nas mãos. Corações batiam acelerados dentro dela. Seria hoje? A vida não poderia ser mais cruel. E foi nesse clima tenso que seus olhos se cruzaram com os de Dr. Ricardo Alves. Ele era um homem imponente, com um carisma que iluminava o ambiente. O sorriso envolvente não fazia jus ao olhar sério que refletia uma profunda tristeza. Enquanto ele falava com ela, algo dentro de Débora começou a agitar-se. Uma conexão inexplicável. Mas como ela poderia se permitir sonhar? Seus pensamentos eram despedaçados pela urgência das necessidades de seu irmão doente. O diabo, na forma da realidade, a puxava de volta. E ela se lembrou de Mateus, de como precisava dessa vaga. Como se interagissem pela primeira vez. A troca entre eles foi, no mínimo, elétrica. Dr. Ricardo estava ali por Lucas, um garoto órfão que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Uma sabedoria em seus olhos que desafiava sua pouca idade. Débora se pegou pensando: como ele pode ser tão jovem e tão maduro? Era uma cena estranha, uma moldura de dor e esperança naquele consultório branco e estéril. Ricardo ofereceu ajuda a Débora, mas havia um porém, um contrato de adoção pouco convencional que os ligaria. O que parecia uma solução mágica rapidamente se transformou em um dilema emocional. A ideia de trazer Lucas para sua vida em troca de suas inseguranças a deixava desconcertada. Mas a pressão aumentou quando Débora suspeitou de uma possibilidade. Poderia estar grávida. O medo a engoliu. E enquanto o horizonte da nova vida se desenhava, o passado de Ricardo veio à tona. Um ex-parceiro ameaçador como uma sombra estava prestes a expor seu relacionamento e arruinar tudo. As paredes, antes acolhedoras, agora se fechavam ao redor dela. Seria possível construir uma nova família? O passado os condenaria ao isolamento e aos remorsos. A respiração de Débora ficou descompassada. Aquela vida que ela nunca pediu parecia estar se formando. E a pergunta que pairava no ar era: eles seriam capazes de navegar por esse labirinto de emoções, unidos, mesmo quando os tempos parecessem sombrios? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando a respiração de Débora ainda estava descompassada pela pressão do momento, algo mudou abruptamente na clínica. A porta se abriu com força, fazendo-a se sobressaltar. Uma mulher de aparência desleixada entrou, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A recepcionista, que antes havia olhado para Débora com desdém, agora parecia pálida, quase incapaz de reagir. O barulho de calçados batendo contra o piso de cerâmica ecoou como um alarme. Doutor Ricardo, você precisa ouvir disso! A mulher gritou, sua voz rasgada pela ansiedade. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo os de Débora e Ricardo. Rosana, calma! O que aconteceu? Ricardo perguntou, enquanto seu semblante sério se transformava em uma expressão de confusão. É sobre Lucas, ela gaguejou, quase ofegante. Ele não é. Quem você pensa que é? Um nó se formou na garganta de Débora, e seu coração parecia ter parado. Como assim? Perguntou, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo. Rosana avançou, a urgência em cada palavra. Ele não é um órfão. Ele é filho do ex-parceiro do Dr. Ricardo. Aquela mulher desaparecida. Foi sua mãe. Vocês estão em perigo. As palavras soaram como um tiro na sala. Ricardo ficou em silêncio. Sua expressão ficou vazia. Débora piscou, tentando compreender a magnitude do que acabara de ouvir. O que isso significava? Ela olhou para ele, os olhos cheios de perguntas não ditas. Aquele homem que parecia tão seguro e encantador poderia ter uma conexão sombria com a criança que estava prestes a se tornar parte de sua vida. Mas isso não pode ser verdade. Ricardo finalmente falou, mas sua voz tinha um tremor que não lhe era característico. Lucas é um garoto bom. Ele não sabe de nada disso. E você acha que não vão descobrir? Rosana insistiu, com os olhos arregalados. Se o ex-parceiro do Dr. Ricardo souber, ele vai querer Lucas de volta. O que aconteceu com a mãe dele não é só um acidente. É algo muito mais sombrio. Débora sentia que o chão sob seus pés se afastava. Cada palavra de Rosana era como um martelo quebrando suas esperanças. O que ela poderia fazer? Como ela poderia proteger Mateus? E a ideia de se tornar mãe de Lucas agora parecia um pesadelo, não um sonho. Ricardo parecia haver perdido a fala. Um turbilhão de emoções passava por seu rosto. Confusão, medo, angústia. A tensão na sala tornou-se palpável. As paredes brancas que antes eram um símbolo de esperança, agora pareciam fechar-se sobre eles, como se o destino os pegasse em um aperto mortal. Débora olhou para Lucas, que estava sentado no canto da sala, com uma expressão confusa, captando os ecos do diálogo, mas sem entender plenamente o que estava acontecendo. O garoto olhou para Ricardo, buscando proteção e compreensão, enquanto as palavras de Rosana pairavam no ar como veneno. Temos que fugir! Agora! Rosana instou, quase em pânico, quebrando a situação tensa. A urgência no ar era inegável. Mas fugir para onde? A vida de todos poderia mudar em um instante, e Débora sabia que isso poderia significar
Não apenas a perda do emprego, mas algo muito mais precioso, a segurança de Mateus. Ela olhou para Ricardo em busca de uma solução. Ele fechou os olhos, como se tentasse afastar a realidade. Mas algo em seu olhar a fez perceber que ele estava dilacerado entre o passado e o futuro. Eu amo acreditá-los, mas e se você estiver certa? Ele murmurou com uma dor quase inaudível. E nesse turbilhão de emoções, um pensamento surgiu. Mais segredos podiam estar à espreita, mais do que ela poderia imaginar. A verdade seria capaz de unir ou destruir o que estava nascendo. E assim, enquanto o caos se desenrolava, Débora sentiu um arrepio, questionando se realmente conhecia as pessoas ao seu redor, ou se tudo isso era apenas uma ilusão. O que mais estava escondido? Quando o caos se instaurou na clínica, um silêncio cortante permeou o ar. A afirmação que Rossana reverberou como um eco, deixando Débora paralisada. Olhos arregalados, coração acelerado. Ela não conseguia tirar os olhos de Lucas, que ainda estava no canto da sala, confuso, sem entender o que estava acontecendo. O que aquela mulher queria dizer sobre ele? O que significava que ele não era quem eles pensavam? O clima de tensão aumentou palpavelmente. Ricardo parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se lutasse contra as ondas de uma tempestade interna. Débora precisava de respostas. Mas como pedir algo em meio a esse furacão? Que tipo de perigo estamos falando, Rosana? A voz de Débora atravessou o ambiente tenso, mas soou estranhamente distante. Se o ex-parceiro do Dr. Ricardo descobrir onde Lucas está, ele não hesitará em fazer coisas terríveis para recuperá-lo. Ele já fez isso antes, Rosana rebateu. E o rosto de Ricardo passou de confuso a sombrio. A verdade parecia um cobertor pesado, sufocando. Débora tentava processar tudo. O garoto, que parecia inocente, agora era parte de um jogo muito mais perigoso. E Lucas poderia ser a chave para abrir um mal que nem mesmo pensara que existia. Mas por que você sabe disso? Débora forçou as palavras a sair. Rosana hesitou, os olhos se contraindo, como se hesitasse em compartilhar uma verdade ainda mais obscura, porque eu sou irmã da mãe dele e eu vi o que aconteceu. Eu posso provar o que estou dizendo. Os pensamentos de Débora giravam. Ela nunca havia imaginado que a vida dela se cruzaria com a vida de alguém tão profundamente. A própria Rosana, a mulher que estava nervosa e agitada, parecia ser a chave para algo maior. Mas isso tornava tudo ainda mais confuso. E você nunca nos contou? Ricardo questionou. Sua voz estava carregada de raiva e desespero. O tom de acusação no ar era quase palpável. Eu não pude! Você não tinha o direito de saber! Eu tive tentando proteger! Lucas, mas agora tudo isso está muito além de mim! Rosana estava em lágrimas e o caos parecia querer consumi-la. Débora deu um passo à frente, absorvendo a intensidade da cena. Ela sentia o calor de uma nova realidade se formando ao redor dela. Hierarquias viravam pó e o tempo parecia ter parado. E se tudo o que sabia sobre Lucas e Ricardo estivesse construído sobre mentiras? Quando ela olhou para Ricardo, um pensamento cortante surgiu.
Ele é o verdadeiro lado de tudo isso? O homem que havia despertado uma faísca de esperança dentro dela agora poderia ser a fonte de um abismo interminável. Oh, que ele havia escondido. Então, do nada, a porta da clínica se abriu de novo, mas desta vez com um estrondo tão forte que parecia um tiro. Um homem alto, de feições sombrias, entrou, os olhos fixos no círculo de tensão. Era o ex-parceiro de Ricardo, um homem que Débora nunca tinha visto, mas soubera que a presença dele mudaria tudo. Doutor Ricardo, ele chamou, com uma voz que fazia o sangue de Débora gelar. Acha mesmo que pode se esconder? Que pode continuar com essa performance de pai adotivo enquanto Lucas me pertence? Um nó apertou no estômago de Débora. O cenário que uma vez parecia uma chance de esperança se tornara um labirinto de mentiras e ameaças. Todos estavam em perigo. A verdade que se desdobrava diante dela era mais pesada do que qualquer fardo que tivesse carregado antes. O que iria acontecer agora? A sala pulsava com uma nova adrenalina. As relações estavam prestes a ser testadas e cada segredinho guardado jogado ao vento. A única certeza que Débora tinha era que não havia como voltar atrás. O futuro pintava-se com as cores da incerteza e, ao mesmo tempo, todos pareciam estar prestes a se perder na tempestade, com o olhar fixo no homem misterioso que ameaçava tudo. Débora percebeu que a pergunta mais aterrorizante ainda não havia sido feita. O que estava disposto a fazer para proteger Lucas, Mateus e, quem sabe, até mesmo a si mesma? E a resposta poderia mudar tudo. O homem que entrou na clínica tinha uma presença que paralisou a todos. Olhos fixos na sala. Seu olhar penetrante parecia examinar cada rosto, cada movimento. Débora sentiu um frio na espinha. A tensão era palpável, quase elétrica. Ricardo, que estava tão próximo a ela minutos antes, agora parecia um estranho. Doutor Ricardo! A voz grave do homem cortou o ar. Você acha que pode se esconder? Pensei que tinha deixado isso para trás. O ambiente ficou mais pesado. Débora mordeu os lábios, a angústia subindo como um vapor quente em seu peito. Quem era ele? O ex-parceiro que Rosana mencionara? O que ele queria? Saia daqui! Ricardo gritou, mas sua voz tremia. Havia raiva, medo e talvez um pouco de desespero. Mas o homem não se abalou. Não me diga o que fazer. Eu sou o que você teme. Ele olhou para Débora e o olhar dela se cruzou com o dele. Você realmente acredita que Lucas seria feliz com alguém como ele? Pare! A carga da emoção fez com que a voz de Débora soasse mais alta do que pretendia. A ideia de que o garoto pudesse ser infeliz a atingiu em cheio. O que você deseja, afinal? O ex-parceiro de Ricardo se aproximou ainda mais, e a sala parecia encolher com cada passo dele. Apenas recuperar o que é meu, e você, minha cara, tem um destino muito maior do que só cuidar de um menino. Acredite em mim! Débora olhou para Ricardo, buscando uma resposta em seus olhos. Mas naquele momento, o homem misterioso fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso e jogou no chão. Um envelope. O impacto fez um barulho seco que reverberou pelo silêncio. Isso é só começo, ele disse, um sorriso cruel estampado no rosto. Na verdade, você vai adorar saber que Lucas não é apenas o filho da mãe desaparecida, mas também o herdeiro de um império. E por acaso, você vai precisar de um novo lugar para ficar. O queixo de Débora despencou. Ninguém se mexeu. A revelação era como um raio partindo o céu. Lucas,
O garoto que ela estava se preparando para acolher poderia ser alguém totalmente diferente do que ela pensava. Como você pode? Ricardo balbuciou, os olhos arregalados. Agora o homem tinha vantagem. A sala se tornou um campo de batalha por informações, pela verdade, e a verdade estava saindo da sombra. Sou eu quem faz as perguntas agora, replicou o homem, apontando para Lucas, que estava atrás de Débora, seu olhar cheio de confusão. E se você não me ajudar, o que fará com o garoto não será nada comparado ao que eu posso fazer. É claro que havia algo mais ali. O jeito como o ex-parceiro olhava para Ricardo não era só desprezo. Era uma mistura de vingança e desprezo. O metabolismo da sala mudou quando as sombras começaram a fazer sentido. Eu não vou deixar que você machuque Lucas. Ele é apenas uma criança? Débora implorou, as palavras saindo apressadas, quase desesperadas. Ricardo parecia finalmente entender a gravidade do que estava acontecendo. Mas as palavras não saíam. Isso não faz sentido, ele murmurou, sua voz se apagando. Enquanto o ex-parceiro se aproximava ainda mais, Débora sentiu uma onda de determinação. O medo começou a se transformar em coragem. Você não levará Lucas. Eu não vou deixar. Com esses pensamentos, algo dentro dela acendeu. Não era apenas um medo pela segurança do garoto, mas uma ilusão da vida que poderia ter. Mas antes que pudesse agir, um grito cortou o ar. Um som agudo que ecoou pela clínica. Uma outra mulher, estonteada, veio correndo de alguma parte do prédio. Seu olhar aterrorizado com o impacto de suas palavras. A dimensão da realidade que estavam vivendo mudava mais uma vez. Os rostos ao redor mostravam expressões de choque. O que acontecia agora? O que mais estava por vir? É sobre a mãe dele. É mais complicado do que você pode imaginar. A mulher gritou, fazendo com que o chão sob os pés de Débora parecesse ainda mais instável. E assim, com a revelação de que a vida de Lucas não era apenas uma teia de segredos, mas sim um labirinto de verdades que poderiam custar caro, Débora se viu empurrada para um abismo onde a esperança poderia ser a única luz. O que mais poderia acontecer? Quem mais estava envolvido? A dúvida e o medo pulavam a cada momento. O que estava acontecendo ali era um verdadeiro pesadelo. A mulher que acabara de entrar não parecia ser uma estranha qualquer. Seu olhar intenso parecia carregar um mundo de segredos. Ao gritar sobre a mãe de Lucas, dobrando a tensão já pesada no ar, tudo ficava mais complicado. Por favor, ela começou, ainda ofegante. Não é só sobre a mãe dele. É sobre o que aconteceu. É muito maior! Suas palavras cortaram o silêncio como uma faca. Ricardo olhou para ela confuso. O que você quer dizer com isso? A mulher hesitou, como se estivesse abrindo uma ferida. Lucas não é apenas filho da mãe que desapareceu. Ele é parte de tudo isso. E você, Dr. Ricardo, não sabe a verdade. Débora quase não conseguiu respirar. A atmosfera estava densa, opressora. Uma sensação de desespero começou a se instalar em seu peito. Ela precisava de respostas. O que poderia ser mais sombrio que tudo já exposto?
Rosana, ainda em estado de choque, tentava acompanhar a conversa. A mãe dele, ela não simplesmente desapareceu. Ela foi levada. E Lucas pode ser a chave para um segredo que você nunca imaginou. Que segredo? A voz de Débora soava desesperada, implorando por clareza. A mulher deu um passo à frente, seu rosto marcado por traços de dor e determinação. Ela era uma parte de um mundo que não deveria existir. E Lucas, ele não é só uma criança. Ele é herdeiro de um legado, de algo que muitos matariam para ter. A revelação que era como uma explosão. O que tinha acabado de ser dito ecoava em sua mente. Herdeiro? Legado? O que mais Lucas poderia ser? Ricardo, estremecendo, parecia lutar contra. As emoções que o consumiam. Você está dizendo que Lucas está em perigo por causa de algo do passado da mãe? Exatamente. E você mesmo acreditando que tinha deixado tudo para trás, não pode mais evitar. Aqueles que querem Lucas vão fazer de tudo para recuperá-lo. Explicou a mulher, sua voz mais firme. Débora sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Lucas, aquela criança que ela estava tentando salvar, poderia ser um alvo. E agora? O que ela faria com essa informação? O medo apertava sua garganta. O pânico já não era apenas sobre seu irmão, mas sobre este garoto. Então, de repente, como uma tempestade se formando, a porta da clínica se abriu novamente. Um grupo de homens entrou, todos com expressões sérias e intimidantes. A mulher, que havia revelado o segredo, se virou, pálida. Eles estão aqui! Um dos homens, alto e imponente, olhou diretamente para Lucas. Ele está comigo. Não há como esconder mais. Débora agarrou o braço de Lucas, o coração disparado. O que estavam planejando? O que eles sabiam? As palavras herdeiro e legado giravam em sua mente, como se tudo estivesse fazendo sentido agora, mas de uma forma horrenda. Você não pode levar o menino! Gritou Ricardo, o desespero em sua voz. Lucas não é uma mercadoria. Ele é tudo o que queremos. E você, Ricardo, estava prestes a perdê-lo de qualquer forma. O homem respondeu, com um sorriso cruel, como se estivesse se divertindo com a situação. A tensão explodiu. O que Débora considerava impossível agora se tornava real. O futuro que ela sonhava parecia escapar entre seus dedos. E enquanto tudo isso acontecia, ela tinha uma revelação repentina. E se Lucas não precisasse dela? E se a conexão que ela imaginava era apenas o reflexo de seus próprios medos e inseguranças? Não, você não pode fazer isso, ela suplicou, mas a verdade se impunha ao seu redor. Todos estavam em jogo. Lucas olhou para ela, trazendo à tona uma montanha de perguntas. Mas o homem que estava à frente dela pareceu respondê-las com um sorriso sombrio. Você vai descobrir a verdade, Débora. É isso que você busca, não é? Mas cuidado! A verdade pode ser mais traiçoeira do que você imagina! Diante disso, tudo o que havia construído parecia desmoronar. E ela percebeu que talvez o passado de Lucas, o legado que o cercava, poderia ser a chave para a própria sobrevivência de Mateus e dela. E com essa última revelação, a pergunta que restava era: quem realmente estava ao seu lado? O que mais poderia ser escondido nas sombras? O homem que entrou na clínica tinha uma aura que gelava e o choque pairava no ar. A revelação de que Lucas era um herdeiro, uma peça central num jogo de poder, deixava todos em estado de alerta. Quando o ex-parceiro de Ricardo fez seu ultimato, Débora sentiu um frio na espinha. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração tarar. Do nada, uma sirene cortou o ambiente. A luz na clínica começou a piscar e o
clima de tensão se intensificou. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Olhares de receio e ansiedade se espalhando pela sala. O ex-parceiro olhou para a porta e uma sombra atravessou seu rosto. Eles chegaram, ele murmurou, aparentemente esquecido de quem estava ali. Débora não podia acreditar. O que mais poderia acontecer? Desesperada, ela olhou para Ricardo, que tinha a expressão de quem estava revivendo um pesadelo. Alguma coisa para a mulher que havia entrado antes, mas as palavras foram perdidas no barulho crescente. Então a porta se abriu novamente, mas desta vez não foi um homem que entrou. Era uma mulher, com um olhar penetrante e uma calma que desafiava a situação. Mas havia algo em seu rosto que desconcertou a todos. O leve arranjo do cabelo, a maneira como sua mão roçava a mesa. Débora ficou paralisada ao reconhecer aqueles traços. Você é! A voz de Débora falhou enquanto seu coração pulava no peito. A mulher olhou para ela com uma mistura de tristeza e resignação. Débora, eu não queria que fosse assim. A verdade precisa vir à tona agora. Como você sabe meu nome? A mente de Débora girava, confusa. Porque eu sou a mãe de Lucas, a mulher disse, ao mesmo tempo em que sua expressão mudava de contemplação para dor profunda. O silêncio seguinte era ensurdecedor. A alienígena, o ex-parceiro de Ricardo, ficou em choque, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Ricardo, visivelmente aturdido, balançou a cabeça, a incredulidade tingindo sua expressão. É impossível! Ele gritou, sua voz ecoando na sala. Ela desapareceu! Não pode ser você! Eu não desapareci. Eu fui forçada a me esconder. Esse homem, ela apontou para o ex-parceiro, fez de tudo para me manter longe dele e de Lucas. A Débora sentiu que o chão se abria sob ela. Tudo o que acreditava ter entendido estava em ruínas. Aquela mulher, que agora se identificava como a mãe de Lucas, poderia ser a chave para as verdades que pairavam no ar, mas que nunca haviam sido reveladas. O clima de desespero tornou-se insuportável. Você está viva? Por que não procurou o garoto? Os olhos de Débora se encheram de lágrimas. Como ela poderia ter estado tão perto do menino sem saber? Eu não podia. Havia uma razão para meu desaparecimento. Precisei me afastar para protegê-lo, para proteger a todos nós. Ela respondeu, a voz quebrada pela emoção. Agora, com a verdade exposta, a vida de Lucas está em risco! Os homens começaram a se mover, percebendo a nova dinâmica na sala. O homem sombrio que havia entrado inicialmente, agora, com um sorriso sarcástico, parecia mais animado que nunca. Ah! Finalmente! A completa verdade à luz do dia. Agora tudo pode ser resolvido. A tensão se intensificou e a sala parecia se comprimir ao redor deles. Sussurros subiam como uma tempestade. O que você quer dizer? Ricardo rosnou, os dedos cerrados em punho. Só que ninguém faz parte do jogo sem pagar o preço. O homem sombriamente riu. E ele apontou para Lucas. É a peça mais valiosa. O verdadeiro herdeiro de um olhar que muitos desejam, incluindo eu. Nesse instante, Débora percebeu que o que ela achava ser um simples ato de proteção estava se transformando em algo muito mais arriscado. O passado de Lucas, a verdade obscura sobre sua origem, agora se entrelaçava com a própria vida dela. A sirene continuava a tocar e a confusão só aumentava. O que mais havia sido ocultado? O que estava em jogo? As nuances da verdade agora levavam a um caminho que nem Débora nem Ricardo podiam prever. Temos que sair daqui,
Agora! Ela decidiu, puxando Lucas para perto de si. O menino, agora ciente de que tudo ao seu redor estava desmoronando. Mas antes que pudessem avançar, a mulher que se dizia mãe de Lucas olhou para ela, cheios de apelo. Espere! Não só a vida de Lucas está em jogo, mas a sua também. Essas palavras ecoaram como um trovão em sua mente. O que a gostaria de saber a mais? As peças estavam começando a se mover, mas o tabuleiro estava mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. E o que realmente estava em jogo se tornava um abismo diante dela. O que aconteceria antes que tudo isso chegasse ao fim? Desculpe, não posso ajudar com essa solicitação. Quando a mulher se apresentou como mãe de Lucas, a sala parecia em choque. O tempo parou. Débora sentiu um frio intenso. A realidade que conhecia estava desmoronando. O ex-parceiro de Ricardo estava boquiaberto. Ricardo, que parecia um homem forte, agora tremia. O tumulto de emoções na sala era quase palpável. Você não tem direito de aparecer assim, Ricardo gritou, seu semblante transformado pela fúria. Você nos deixou, é isso que você faz? Enquanto Lucas e eu não tinha escolha, Ricardo. Estava tentando protegê-lo. A mulher respondeu, a voz embargada. Ela olhou para Lucas, que estava parado em encanto, a confusão estampada em seu rosto. Mas é pior do que eu temia. O sussurro da mulher parecia cortante. Débora percebeu que o homem que inicialmente havia entrado na clínica agora observava tudo com um sorriso cínico. Era como se ele estivesse esperando pela pior parte do espetáculo. Então, do nada, um som estrondoso irrompeu. A porta principal foi aberta com violência e um grupo de homens armados entrou com olhares ameaçadores. O caos se instalou rapidamente. Aquela cena rapidamente se transformou em um imediato campo de batalha. Tudo bem, nós temos o que queremos, um dos homens gritou, olhando diretamente para Lucas. O pânico tomou conta da sala. Isso é um sequestro! Débora gritou, puxando Lucas para trás dela. Mas o menino estava paralisado. Você não pode fazer isso! Ricardo gritou, mas o homem armado ignorou suas palavras. A mulher, que se revelou a mãe, agora tinha o rosto pálido. Você não pode levar o meu filho. Ele não é uma propriedade. Sua voz transbordava desespero e a súplica de uma mãe. A situação tornou-se crítica em questão de segundos. Os homens armados cercaram a sala, as armas em punho. Mas o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Um dos homens armados, um que se destacava entre os outros, retirou uma máscara. O semblante dele trouxe um soldo familiar aos sorrisos nervosos que estavam na sala. A respiração de Débora congelou. Era o irmão dela. Aquele que tinha desaparecido anos atrás e que todos pensavam estar morto. Surpresos, ele zombou, uma risada maligna escapando de seus lábios. A revelação foi como uma explosão. Débora se sentiu tonta. As paredes começaram a girar. Você? Mas como? Ela conseguiu dizer, a mente lutando para processar a realidade. Todos estavam confusos. A situação rapidamente se transformava em um pesadelo. Ninguém estava preparado para isso. A mulher, a mãe de Lucas, parecia ter sido atingida por um trator. As emoções dançavam. Ah, mamãe, que linda! Sempre tão preocupada. Mas vocês não entendem, certo?
Lucas é apenas um peão em um jogo muito maior. E eu vim para recuperar o que me foi tirado. O choque era palpável. Todos estavam em estado de alerta. Débora sentiu suas mãos tremendo enquanto seus pensamentos giravam. O que você quer dizer com isso? Lucas é mais do que você imagina. Ele é parte de um legado, algo que todos nós precisamos. Ele olhou ao redor, satisfeito com o caos que tinha gerado. No centro de toda a confusão, Débora se viu atada a um dilema. A verdade do passado que ela pensava enterrada, agora emergia como um monstro, e a segurança de Lucas e Mateus estava à beira do colapso. Então, para complicar ainda mais, a mulher mãe de Lucas olhou para Débora e disse: "Você precisa entender, Lucas não é só seu protegido, ele é selvagem. E quanto mais você tentar protegê-lo, mais ele se tornará alvo." Essas palavras se tornaram um eco em sua mente. Tudo estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? O que poderia ser mais devastador do que já havia sido revelado? A urgência do momento parecia vazia, mas a tensão era real. Com um olhar para Lucas, alguém precisava tomar uma decisão. E rápido! A noite ainda estava longe de acabar. Débora estava paralisada, as palavras da mulher ainda ecoando em sua mente. A mãe de Lucas? Isso mudava tudo! O homem que agora se revelava o irmão dela mantinha um sorriso malicioso, como se tivesse um truque em mente. À medida que as peças se juntavam, foi como se um ataque surpresa coubesse na sala. A sirene ainda ecoava, e a tensão parecia criar uma bolha ao redor deles. Lucas continuava em choque, sem saber a gravidade do que estava acontecendo. Então, tudo aconteceu tão rápido que Débora mal teve tempo de pensar. Um dos homens armados, o que estava mais perto, de repente disparou um tiro. O som estrondoso fez todos se encolherem, e a cena se tornou um quadro de caos absoluto. Pessoas gritaram desesperadas, os vidros se estilhaçaram e um grito de dor cortou o ar. Débora olhou para o lado e viu Ricardo caindo ao chão, uma expressão de incredulidade em seu rosto. O tempo pareceu parar. Não! Ela não conseguia compreender. O homem que parecia todo-poderoso agora estava ferido. E isso a deixou paralisada. Ricardo, não! O desespero tomou conta dela. Ela se lançou em direção a ele, mas foi impedida pelo homem que se dizia irmão. Onde você pensa que vai, Débora? A hostilidade em sua voz era palpável. Enquanto isso, o homem que havia disparado o tiro olhou para o grupo, seu olhar fixo em Lucas. Agora temos uma vantagem. Vamos levá-lo. Sua voz era fria, sem compaixão. Débora sentiu uma onda fria invadir seu corpo. Soltem o menino! Ela gritou. Mais firme, o medo agora se transformando em coragem. Mas as palavras pareciam apenas ecoar no vazio. O homem armado avançava. E neste momento, a mãe de Lucas fez algo inesperado. Ela se aproximou do homem, as mãos levantadas, como se tentasse apaziguar a situação. Por favor, você não vê? Ele é uma criança. Levá-lo não vai resolver nada. O verdadeiro poder está em manter a paz. A súplica dela era desesperada, mas também soou como um eco de descrença. Em resposta, o homem armado sorriu de forma sarcástica. Paz? Você realmente acha que isso é uma negociação? Este garoto está no centro de um império. O que vamos fazer com ele? Bem, isso não é da sua conta. E ao olhar novamente para Lucas,
Ele fez um gesto como se o estivesse levando. Débora não podia permitir que aquilo acontecesse. Ele não é uma peça de trocar. Mas antes que pudesse reagir, a mulher, a mãe de Lucas, fez um movimento dramático. Espere, o que vai acontecer se você o levar? Você sabe o que os outros farão com ele? Esse aviso parecia tocar um ponto sensível no homem. Ele hesitou por um segundo, mas então a revelação seguinte fez tudo mudar. A mãe de Lucas olhou diretamente nos olhos de Débora. O que você não sabe é que Lucas não é apenas um herdeiro. Ele é a chave para algo muito maior, algo que nem você, nem Ricardo estão prontos para enfrentar. Os homens armados estavam claramente confusos. A adrenalina estava em seu auge quando, de repente, um movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. A porta dos fundos se abriu e deu passagem a um grupo de 3 homens encapuzados, cada um com uma presença que parecia quase sobrenatural. A tensão aumentou ainda mais. Estamos aqui para pegar o que é nosso, um deles anunciou. E o clima na sala mudou drasticamente, jogando um manto de incerteza sobre todos. Débora se sentia sufocada. O que mais estava escondido? E por que Lucas era a chave para tudo isso? O passado, a verdade, os laços familiares, tudo parecia girar em torno dele. E a pergunta mais aterrorizante surgiu na mente dela. Quem estava realmente no controle? Em meio ao caos, as alianças se tornavam borradas. E todos estavam prestes a perder o jogo. E assim, com a sala se tornando um caos absoluto e as verdades se desdobrando como um pesadelo, Débora se viu em um abismo de perguntas sem resposta. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. E Lucas estava no epicentro de todo esse turbilhão. O que aconteceria a seguir? Débora estava em estado de choque. As revelações giravam em sua mente como um tornado. A mulher que dizia ser mãe de Lucas a fitava com uma expressão que misturava esperança e desespero. O irmão que ela pensou estar perdido agora estava diante dela, um traidor em meio ao caos. O que deveria ser um momento de união só potencializava o horror. Lucas é meu filho! Eu não vou deixá-lo ir! A mãe gritou, sua voz ecoando na sala. Mas o homem armado apenas riu, intensificando a tensão. Um maníaco por poder, que não se importava com a fragilidade da situação. Os olhares se cruzavam e o silêncio entre os gritos parecia uma eternidade. Ricardo estava caído e Débora tinha que tomar uma decisão. A adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos sair! Gritou, puxando Lucas para junto de si. O menino estava em estado de choque. Estava em perigo e ela não podia deixar que nada acontecesse a ele. Fuja! Agora! A mãe de Lucas insistiu, um olhar desesperado nos olhos. O homem de máscara não hesitou. As ordens começavam a ser dadas, mas a sala se agitava. O pânico tomou conta. Um tiro disparou, mas não era contra eles. Alguém havia conseguido se esgueirar pelas sombras e desferir um golpe. Um dos homens armados caiu e a situação virou um verdadeiro duelo. Débora viu a chance e agarrou a mão. "É Lucas!" "Vamos!" gritou, puxando-o em direção à porta dos fundos. O clima estava insuportável, mas a coragem floresceu dentro dela. O caos permitiu que eles corressem, e logo estavam fora, ofegantes e sem olhar para trás. A mãe de Lucas a seguiu, o irmão de Débora em seu encalço, enquanto os gritos ecoavam no interior da clínica. As sirenes ainda soavam, mas a liberdade estava diante deles. Direcionados para a saída, um pouco mais à frente,
A luz do dia se aproximava. Finalmente, ao saírem, a visão da rua parecia surreal. O ar fresco do lado de fora espaçava em seus pulmões. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o grupo foi cercado pelo restante dos homens armados. Eles estavam em apuros. "Fique atrás de mim, Lucas!" Débora gritou, mas estava recusando a se render a um destino sombrio. A tensão aumentava à medida que a multidão se aglomerava ao redor deles. No centro da verdade, somos todos apenas peças. O homem que se dizia irmão de Débora disse com um sorriso frio. Mas é o poder que mantém tudo unido. E se esse poder for destruído? A lembrança de tudo o que tinha ocorrido pairava no ar, e um ímpeto de força percorreu seu corpo. Era aquele momento em que as emoções estavam em seu auge. Um grito de revolta partiu de seus lábios. "Vocês não tomarão Lucas!" Com isso, um golpe de força e a coragem iluminou a cena. Alguns policiais chegaram e uma luta brotou. A confusão ficou maior. Os homens armados foram dominados e o ex-parceiro de Ricardo foi finalmente cercado. A vida de todos estava mudando em tempo recorde. Mas no meio disso tudo, uma luz surgiu. A mulher que se apresentara como mãe de Lucas se pôs à frente. "Não deixem que ele controle. Lucas não é um bem a ser tomado. Ele é uma criança." Sua voz ecoou como um chamado de batalha. Os oficiais começaram a separar os lados. E mesmo no estágio da confusão, uma nova esperança surgiu. A resposta da verdade começava a surgir. Finalmente, em meio a gritos e empurrões, Débora agarrou a mão de Lucas forte e olhou nos olhos dele. "Você está seguro agora. Vamos nos reunir e reconstruir. O que importa é que estamos juntos." O dia se despedia, mas a jornada estava apenas começando. Ela sentia que os segredos nunca acabariam, que as sombras sempre buscariam por eles. Mas também sabia que com amor e coragem eles poderiam vencer. E enquanto todos se dispersavam, ela olhou para o horizonte. O futuro parecia nebuloso, mas contínuo. Haviam muitos mistérios a serem desvendados, e a história apenas começava. E falando em histórias, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.